acompanha mais uma vez em mais uma edição do FUNCERNcast via YouTube na página FUNCERN Oficial. Estamos começando mais uma edição dentro da programação do segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa durante a Expotec, que segue até amanhã aqui no campus Natal Central. E o tema de hoje do nosso FUNCERNcast é Por que empreender? E aí, para falar sobre isso, nós temos aqui 4 convidados, desta vez 4 convidados, que são as duas sócias, né, da VAPO, uma empresa que está aqui incubada na ITNC, a Incubadora Tecnológica do Campus Natal Central. São empreendedoras, portanto, e vamos contar um pouco da experiência das duas. Temos Claudine Castilho, ela que é administradora e gestora da Incubadora Tecnológica do Campus Natal Central. E temos também Anderson Pimenta, diretor de pesquisa e inovação do Senat. E aí, gente, para começar, vamos falar do tema do podcast, né? Por que empreender? Sim, com certeza. Eu me chamo Ana Clara, nós somos da VAPO Marketing e Vendas. Nós começamos sem nenhum intuito de abrir uma agência de marketing, né? Foi algo bem natural, assim. Nós éramos duplas de faculdade, a gente estudava na UFRN, já estávamos no 6º período, eram 10, né, para a gente se formar. A gente estava fazendo o curso normalmente, aí chegou a pandemia, e aí a gente começou a buscar formas de ter independência financeira. Na verdade, esse foi o nosso objetivo inicial, né? Na internet. E aí nós tivemos o contato com o marketing digital e fomos aprendendo as possibilidades que tínhamos nesse meio, né? Eu sou a Andressa, né? E realmente foi na pandemia quando a gente viu que a gente pode fazer mais do que isso. E aí nós buscamos, né? Como realmente não podia sair de casa, era todo mundo em casa mesmo. E aí a gente foi vendo várias formas de empreender por meio do online. E aí realmente fizemos Hotmart, e-commerce, marketplace, enfim, aí foi entrando em várias áreas do marketing até que foi desenvolvendo a agência naturalmente e foi aumentando aos poucos e hoje está desse tamanho. A gente começou desenvolvendo serviços para familiares, né? A gente tinha uns primos meus que têm lojas aqui em Natal, a gente começou a desenvolver o que a gente ia aprendendo, a gente ia praticando, né? Aplicando. Para minha mãe também. Para a mãe de Andressa. De isso, a minha mãe também tem espaço de depilação, então assim, a gente foi aprendendo assim, na prática, né? E aí depois fomos tendo essa visão de ir aumentando o nosso alcance, né? Conquistando novas empresas, aí a gente foi pedindo indicações e foi desse jeito. Aí, estudando, né? Vocês tiveram o feeling para a coisa, né? Porque durante a pandemia teve o boom das lojas online também. Sim. Tudo ficou online. E aí vocês perceberam esse nicho. E aí deu certo, né? E em que momento entra a Incubadora Tecnológica do Campus Natal Central? Tá. Aí quando foi no final do ano passado, a gente acompanhava uma empresa que passou aqui pela incubadora também, Autoforce. E aí a gente porque nós trabalhamos muito com lojas de carros, a gente tem vários clientes desse mercado, né? Aí a gente acompanhava os conteúdos da Autoforce, que eles trabalham com lojas automotivas. E aí, vendo o site da Autoforce... E eles fazem um marketing muito bom, então era meio que inspiração pra gente também. Sim. Aí a gente viu que eles passaram pela incubadora. Aí a gente teve curiosidade de saber, né, o que era uma incubadora. Vimos boas referências, gostamos bastante do site da ITNC, que a gente achou. E vimos que casava bem com o que a gente buscava, que era crescer nossa empresa, né? E melhorar os processos de gestão. Realmente a gente queria um direcionamento para crescer nossa agência. E a gente também foi vendo outras opções do mercado e essa foi a que a gente mais se adequou. Entendi. Então, pegando o gancho, Claudine pode explicar para a gente, né, o que é incubadora, como é esse processo de incubação? A incubadora é um ambiente justamente de suporte a empresas, assim como as meninas, né, que precisam aí daquele aporte no início dos seus negócios. A incubadora dá todo o suporte na parte de gestão, mercado financeiro, que é justamente o direcionamento que elas tanto falaram aí. Certo? São empresas que precisam de apoio nesse início, até para que a gente não tenha aí uma mortalidade maior do que já se tem, né? As empresas, nos primeiros 2 anos, elas têm um alto índice de mortalidade. Então, a incubadora tem esse papel de apoio, né? De suporte, né? E a gente vai trabalhando com essas empresas ao longo de 36 meses, que é o tempo do período de incubação, e a gente vai, né, passando capacitação, consultorias, para que essas empresas vão crescendo e elas aí, após esses 36 meses, elas têm condições de ir para o mercado. Ir para o mercado e aumentar a quantidade de clientes e ter um faturamento aí considerável, certo? Esse é o propósito aí da incubadora.
E a ITNC, né, já tem 24 anos no mercado, foi a pioneira aqui no estado, e a FRN saindo aí como pioneirismo, né, no empreendedorismo. E a gente, ao longo desse tempo, vem trabalhando aí com várias empresas, né, que já foram graduadas, né, e que inspiram outras empresas aí a começar, como o caso das meninas. E é um trabalho mesmo de fomentar o empreendedorismo também. Aqui dentro do campus, por exemplo, temos também o Hotel do Projeto, que aí é um programa voltado para os alunos, né, que desejam empreender. E a gente vai movimentando aí a sociedade, lançamos editais externos para que outras empresas possam entrar no nosso programa e que possam aí passar 36 meses sendo assistidos, né? E em condições de, como eu falei, de crescer, ir para o mercado. Esse é o objetivo aí da incubadora. Como é que tem sido essa experiência na incubadora? Quais benefícios vocês enxergam assim, diante de estar aqui recebendo todo esse suporte e como era antes e como é agora? Uma coisa que eu acho bastante importante são as palestras, que tem 3, 4 vezes no mês, então quase toda semana tem palestras que, se a gente quiser chegar, estou precisando de auxílio na parte das vendas, aí eles conseguem, é uma pessoa especialista nessa área para ensinar a gente, para ter um acompanhamento. Também tem o OKR, né, que é esse desenvolvimento da empresa de projetos e que realmente a gente consolide esses projetos. E várias coisas que tem. Também o suporte físico, que é bastante importante para nosso crescimento, foi muito importante. E hoje a empresa está só aumentando de funcionários. Isso, porque antes a gente era só de home office, né? Todo mundo trabalhava de casa. E a gente viu, inclusive, essa oportunidade de ter a modalidade residente da incubação. E a gente se interessou bastante por isso, pelo suporte, né, presencial também. E o nosso contato com eles é bem próximo, tudo que a gente precisa, eles conseguem nos oferecer os treinamentos, até treinamentos por fora, que a gente foi até para um recentemente, que auxiliou bastante a nossa empresa, né, auxiliando nas vendas. E é bem importante, assim, para o nosso crescimento. É tudo que a gente esperava, realmente. Anderson, quer complementar alguma coisa? Não, eu sou fã do processo de empreender. Empreender, sobretudo, é aprender, né, escalonar, né, e ver as meninas aqui, de fato, sempre participando, né, sempre buscando mais, né, em conhecimento e vem muito no papel da incubadora, vamos falar, as 3 formas de agregar valor que a própria Claudine reforçou, que é que eu gostaria de destacar, né, de fato. Os treinamentos que elas participam, né, esses treinamentos, eles são dimensionados em cima de dores deles, de forma geral, que diagnosticamos no início do processo de incubação, né, de carências ou, de fato, demandas específicas, ou mesmo a curiosidade, né? Então, esses temas são planejados e priorizados em cima para atender a maior quantidade de empresas incubadas, né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, de fato, a consultoria, né, que ela vai ter esse serviço, seja na área de capital, seja na área de mercado, né, de recursos humanos, né, é uma carga horária um pouco maior. E, finalmente, a agregação, a mentoria, que é algo mais dinâmico, né, uma demanda, tenho dúvida de tal aspecto, às vezes um empreendedor que passou por aqui, ele vai esclarecer, por exemplo, eu tenho dúvida de investimento, tenho um parceiro que está para entrar, qual a sua opinião? E o papel do mentor é dar essa opinião mais técnica, mais segura, né, e orientar o empreendedor, né? Então, hoje, dentro da ISO, das incubadoras, né, o modelo CERN está bastante bem, né, estamos bem estruturados do ponto de vista da agregação de valor dentro dessas 3 linhas, né? E ver essa garra de vocês, que não é à toa que estão aqui, né? Realmente estão dando show. E aí um detalhe, né? A Ana não falou ainda, mas certamente você falar, a Ana é egressa da instituição, né? Vem de um campus, do nosso campus de Currais Novos, e isso é uma passagem muito interessante, né? A difusão da cultura empreendedora é feita dentro da instituição. Claudine falou do Hotel de Projetos, né? Durante 5 meses, alunos passam, são capacitados em cima de soft skills, por exemplo, o entendimento do mercado, olhar para o mercado, como é que eu posso escalonar essa ideia, ou mesmo um melhor desenvolvimento da ideia, né? O entendimento de capital. Hoje temos um assessor financeiro fantástico, né? O Pablo, ele orienta muito bem nessa precificação, por exemplo, e, enfim, depois desses 5 meses, ideias são maturadas e podem chegar aqui, né? Então, a exemplo do nosso último Hotel de Projeto, está sendo retomada a empresa júnior da instituição. Será a primeira empresa júnior na área de engenharia de energia do Estado, né? Então, é algo realmente gratificante. Alunos passam pela formação e o final
enxergamos essa potencialidade de empreender, e está aí o exemplo dessa empresa. Mas temos outros exemplos, né, Claudinho? Você pode falar de empresas de grupos de alunos que passaram, né, pelo Hotel do Projeto e se incubaram. E tem um detalhe também, não necessariamente eu vou passar pelo Hotel do Projeto e vou incubar, né? Temos hoje 2 exemplos de empresas aqui incubadas, né, que um é de alunos, atualmente alunos de TADES, né, de desenvolvimento de sistemas de web, perdão, e outra equipe de alunos que acabaram de se formar em engenharia de energia, né? Então isso de fato é gratificante, né? Você vê todo esse processo. Na minha época não se falava tanto de empreendedorismo, não tinha essa capacitação, né? Foi até quando eu me formo, falando 2003, 2004, consultorias ambientais eu fazia, mas eu não tinha uma gestão financeira, né? O aspecto, por exemplo, psicológico da resiliência, né? de fazer uma gestão financeira era um entrave que não se tinha tanta formação, né? E hoje ver a ITNC prestando esse serviço dentro aqui da instituição, mas também fora do muro, é bastante gratificante. Eu ia até perguntar a você, enquanto, né, diretor de pesquisa e inovação, e aí o ITNC, a incubadora, entra nesse guarda-chuva da inovação, como é que se dá esse estímulo aqui dentro do campus Natal Central, ou que ações são desenvolvidas para impulsionarem o empreendedorismo nos alunos? Tem alguma ação específica voltada para orientar ou para divulgar? Na formação tradicional temos disciplinas, né, que abordam a temática do empreendedorismo. A grande questão, o nosso grande trabalho recente com Claudine foi bacana, bora puxar essas disciplinas mais para a instituição, né, mais para a ITNC. Então vou dar um exemplo. Tínhamos uma capilaridade muito grande em uma das diretorias, a de Atinf, né, que pela natureza, produtos tecnológicos são feitos, o curso de administração está lá. Enfim, por essa natureza existia uma participação maior desses alunos, né? E hoje temos uma capilaridade em todas as diretorias, inclusive na DIAC, alunos de matemática e de física participando das nossas ações de difusão do empreendedorismo inovador. E aí, o papel da ITNC, né, muito interessante, dentro também do CERN, que eu falei da ISO, tem o primeiro elemento que é a sensibilização, né? Eu vou precisar sensibilizar uma população, uma comunidade, e essa comunidade escolhida, né, o nosso escopo de atuação são as nossas 5 diretorias acadêmicas, e através do concurso de ideias, né, começamos a apresentar problemas na instituição e os alunos recebem uma capacitação empreendedora e tentam gerar soluções, né, para a instituição. As melhores soluções já ganham uma vaga no Hotel de Projetos, que a ideia é maturada durante 5 meses, né, também com a formação sólida, né, geralmente sendo um período noturno. Os alunos vão aprendendo a lidar, por exemplo, com o modelo de negócio, né? Vai trabalhar com os eixos, como eu falei, capital, enfim, vão precificar, vão trabalhar a ideia, e a ponta do processo pode ser a incubação, né? Então, hoje já estamos discutindo um processo de pré-incubação também, que o aluno não necessariamente vai ter o CNPJ, mas ele passa por um ano de maturidade ainda mais, usando a estrutura física aqui da incubadora para finalmente entrar no processo de incubação. Então, tipo, portanto, um período de experimentação. Experimentação. É o fomento mesmo à cultura empreendedora, né? Isso que a gente está tentando formar. Parcerias também com o Sebrae, né? Então, Empreenda Senado, que a gente fez esse ano, né, Hans? E aí a gente reuniu uma quantidade de alunos, né, num evento de empreendedorismo. Então, são ações como essas que a gente tenta estimular os alunos. O Empreenda Senat foi a primeira edição? Foi a primeira edição. E como é que foi essa experiência? Foi bem exitosa, né? Tivemos a participação maciça aí dos alunos de vários cursos, né? Que era o objetivo, não ficar só no da Diatinf. E foi bastante. A gente teve um nível de satisfação muito alto dos alunos. Foi muito bom. O Randerson falou do concurso de ideias. É periódico? Todo ano tem? Como é que acontece? Todo ano tem. Geralmente fazemos o concurso de ideia no primeiro semestre. E aí tem um intervalo para lançar o Hotel de Projetos. O Hotel de Projetos é um pouco mais longo, né? Como eu falei, são 5 meses. Semanalmente os alunos têm reuniões aqui, tem os treinamentos específicos, né? E ele ocorre geralmente no segundo semestre, né? Então, por exemplo, infelizmente esse ano não conseguimos finalizar o Hotel de Projetos dentro da Expotec, né? Dentro do calendário, enfim, por uma questão de planejamento. Mas a ideia é sempre primeiro semestre fazer o concurso de ideias e no segundo semestre fazer o Hotel de Projetos. E o final do Hotel de Projetos combinar com a Expotec. E aí aquelas ideias que eles maturaram durante 5 anos seria o momento de estar apresentando, né? Então, como eu falei, a empresa campeã do Hotel de Projetos desse ano foi a empresa que veio com a proposta
da empresa júnior do curso de Engenharia de Energia e estão aí na fase de regularização. Que bacana. Então, é algo transformador, de fato. No caso das meninas que já estavam fora, estavam cursando, né, odontologia, como elas falaram, na UFRN, como é esse processo para entrar na ITNC? A gente lança um edital público, né, justamente para captar empresas, né, que queiram esse apoio de uma incubadora. E a gente faz todo um processo seletivo, né, e as pessoas escrevem um formulário, a sua ideia, por que resolveu empreender, qual a sua inovação, se você tem equipe, perguntas básicas para que a gente possa mensurar se aquela empresa tem condições aí de entrar no processo. Após isso, a gente faz uma capacitação de modelo de negócio, né, mesmo quem já tem seu modelo pode atualizar, e quem não tem, né, vai colocar ali naquele documento toda a sua trajetória em relação ao negócio. Depois disso, passa por uma banca, né, de avaliação. Esse ano a gente fez uma banca, nesse último edital, com as empresas graduadas, ou seja, 3 empreendedores que voltam aqui à incubadora, justamente para ajudar, né, para dar aí sua opinião, sua contribuição para essas empresas que estão entrando. Então a gente faz esse processo, dura mais ou menos um mês, e que a gente tem aí as empresas. A gente hoje trabalha com empresa residente, né, que é a empresa que tem uma sala aqui, e a empresa na modalidade virtual, certo? Então essas 2 modalidades. E a virtual e para a residente é a mesma coisa, tem os mesmos acompanhamentos, capacitação, que os meninos falaram, consultoria, só que não tem uma sala física aqui, certo? Essa é a única diferença. Essa parte você falou ainda há pouco sobre parcerias. Como é que se dão essas parcerias? É nessa parte de capacitação ou tem projetos desenvolvidos entre 2 instituições? Como é que... A gente é muito bem relacionado no ecossistema, né? Então a gente consegue mentores e consegue trabalhar em rede. A gente consegue consultorias, a gente é muito bem relacionado. Então, isso facilita, né? Por exemplo, uma demanda que as meninas tenham e a equipe não possa suprir, a gente tem como se valer de parcerias, né? De mentores, empreendedores, consultores que voltam aqui para fazer esse trabalho. Hoje, quem são os parceiros da ITNC? São vários. O próprio Sebrae, né? Um parceiro muito importante, Repim, Fierne, tem vários parceiros aí que estão nesse movimento de nos ajudar. As próprias incubadoras, né? Nós temos 20 incubadoras no estado. Então a gente troca também bastante experiência entre elas para que a gente possa fazer aí um bom serviço para as empresas. Permita complementar, é interessante que dentro da certificação que recentemente alcançamos, existe um procedimento específico para a formalização de parcerias. Eu, de fato, tenho que atuar no ecossistema, formalizar parcerias, né? Então, o Claudinho falou muito bem, o Sebrae é tanto fomentando recursos financeiros, mas também conhecimento, enfim, indicando empresas. Ele atua muito fortemente. A Fierne tem uma iniciativa agora, né, de realmente identificar demandas no mercado e aproximar essas demandas para o ecossistema, para todas as incubadoras, né? E a Repim, a rede de incubadoras, né? A própria Amprotec, que fez o processo de auditoria, né? Temos várias empresas que passaram aqui, são graduadas, mas que atuam como mentores, e eu tenho que formalizar também essa parceria, né? Então isso de fato é bastante profissionalizado do tocante a esse processo de ter um procedimento que eu tenho que executar e ter um processo de auditoria para alcançar, né? Vale destacar aqui que o CERN 3, que recentemente alcançamos, é a 5ª do Brasil, né? Então, é a primeira do RN a alcançar, né? Então, a ITNC tem, de fato, um pioneirismo, né, do que está ocorrendo no mundo de incubadoras. A ITNC está sempre Tem à quanto frente tempo disso. já de atuação a incubadora? 24 anos. 24 anos. Minha idade. Lembra quantas empresas já passaram por aqui? A gente tem uma conta mais ou menos de 40 empresas, porque se perdeu esse tempo Graduadas. todo. Graduadas. Ao longo desse tempo se perdeu muito histórico, né? A gente se perdeu um pouco. Mas assim, esse número que a gente trabalha de 40 empresas graduadas, né? Não que passaram, porque às vezes a empresa não necessariamente vai graduar. Depende, ela pode ser descontinuada, ela pode desistir do processo. Acontece várias coisas, mas já passaram bem 24 bastante. anos. É porque empreendedorismo hoje é uma palavra, né? Não, Tá aí em todo. Sim. Mas há 24 anos era assim. Olha, eu acho que, pelo menos aqui na ITNC, teve um grande divisor de água, foi a chegada de Claudine e a implementação desses modelos de certificação. Existe, logicamente, que quem implementa sempre vai reclamar da burocracia, vai reclamar, não faz sentido nenhum certas exigências da Amprotec.
Mas, sobretudo, eu acho que tem o outro lado da moeda, que é profissionalizar processos, né? Você documentar o que vai fazer, buscar essas evidências e buscar melhorar. Uma palavra-chave falada daqui a pouco foi os OKRs, né? Então, hoje é um instrumento de planejamento que você passa a ver o ano, passa a ter um objetivo e tem que ter resultados chaves trimestrais para alcançar aquele objetivo anual. Então, isso é uma forma de planejar efetivamente com impacto, né? E hoje é um instrumento utilizado não só pelas empresas, mas temos aqui a nossa gestora, Carrilho, que cobra, né, de toda a equipe dela, né? E aí o curioso é que recentemente é gestão bacana, é capital, é recursos humanos, é a parte de canais de comunicação, de mídia, cada um sendo puxado, e a sustentabilidade também. Vê só, né? Você incluir no processo de incubação a temática de sustentabilidade, né? Não só na seara tradicional de conformidade, de atender a lei, mas sobretudo utilizar os canais de comunicação para aqueles clientes, né? Você ter uma estratégia de fato que contempla a parte ambiental e social. E a incubadora hoje tem, né? Tem uma política ambiental, tem programas de gerenciamento, a parte de eficiência energética é algo bastante trabalhado aqui, enfim. Que está aí sempre sendo colocado. Sempre tem coisas a serem atualizadas, né? E eu ia perguntar às meninas se vocês tinham noção, assim, antes da incubadora de entrarem aqui, de todos esses processos, do quanto tem coisa para ser levada em consideração na hora de abrir um negócio? Não tanto. A gente aprendeu muita coisa até aqui. Aí já faz quantos meses? Faz, eu acho que uns 6 meses, né? Sim. A gente já aprendeu muita coisa, realmente, e a gente veio justamente com esse intuito, né? Porque não tínhamos noção de muita coisa para formalizar a nossa empresa. Para você fazer a gestão de uma empresa, tem um mundo de coisas para você aprender, né? E aqui a gente teve realmente todo esse suporte de várias coisas. E o que a gente bate muito é essa questão do planejamento, né? Porque muitas vezes as empresas não têm o hábito aí de planejar. Isso aí causa muito problema. Então a gente tenta aí trabalhar com isso a questão da importância do planejamento, o hábito de planejar, né? Isso. E aí, mesmo que saiam daqui da incubadora, mas tem que levar isso aí na veia, porque isso aí serve para qualquer empreendimento de qualquer segmento. Com certeza. E vocês comentaram que começaram com os familiares, né? Gerindo ali o marketing digital da família. E hoje, vocês, como é que estão? Assim, quantos clientes? Como é que tem sido a procura? Como é? Hoje a gente tem uma média de 25 clientes mensais e de diversos segmentos, de loja de carro, de roupa, supermercado, cacau show, várias áreas. E a gente vem conseguindo, né, ainda bem gerar bastante valor para esses nossos clientes, né? Hoje é o nosso objetivo, fazer clientes que contam com o tradicional para vender, né? Fazer com que eles tenham acesso ao digital, né? E consigam vender por meio do online, porque hoje as pessoas estão muito conectadas, né? A todo momento. Então, a partir do momento que a gente faz essas empresas ingressarem no online, a gente consegue proporcionar muitos resultados. A gente tem clientes, por exemplo, que estavam bem desanimados, uma loja de carro até recente esse. Antigamente vendia muito pelos meios tradicionais, vendia muitos carros e tudo mais. Tem até uma loja no shopping de carros. Mas ultimamente estava vendendo num mês, quanto? 3 carros, 2 carros, entendeu? E antigamente vendia 20 no mês, 30. E aí a gente veio buscar a nossa empresa e no período de 28 dias, por meio dos anúncios que a gente faz, anúncios patrocinados, ele conseguiu fazer 11 vendas. No período de 28 só pelos dias. Anúncios, além das outras. Então, assim, a gente foi se moldando bastante a partir das necessidades dos nossos clientes. Tipo, a gente começou com a ideia, não, vamos fazer isso e isso. Daqui a pouco ia mudando, porque o cliente precisava disso, que ia precisando daquilo, e aí a gente sempre está nessa de ir mudando para melhorar para o cliente. Realmente hoje, todos os nossos clientes têm bastante impacto a partir dos anúncios, da nossa estratégia. Inclusive, nossos familiares, né? A família de Andressa, a gente faz anúncios, por exemplo, para a mãe dela. E aí, nos últimos 2 meses, acho que a gente gerou 1000 leads
Foram uma média de 1.000 leads, pessoas direcionadas para os grupos de WhatsApp da loja, da mãe dela, sabe? E da própria região, né? Como ela é de Macaíba, a gente focou lá, então 1.000 pessoas de Macaíba É muita coisa. E ela já é bem conhecida lá, então só solidificar lá e depois expandir. Aí outra situação, minha mãe também tem um espaço de depilação em Currais. A gente já tem essa veia, né? E aí ela falava que muitas vezes ela trabalha muito bem, um espaço ótimo e tudo mais. Só que falava que muitas vezes arrumava o espaço, organizava tudo, não chegava cliente. Passava um dia sem atender, 2 dias sem atender cliente nova. E só contava com as mesmas clientes, né? De sempre. Aí um indicava outro e tudo mais, mas contava com não era uma grande quantidade de clientes mensais, entendeu? E aí a gente começou a fazer anúncios para elas, começou a organizar a rede social, né, do espaço. E hoje o número dela aumentou de 70% o número de clientes que ela está atendendo. Então é algo muito gratificante para a gente, né? Conseguir gerar esse resultado para os nossos clientes de forma geral. E também para a nossa família, é o que nos motiva bastante. Pega empresas bem tradicionais e faz eles crescerem a partir de meios totalmente diferentes, né? Que é o online. Eu acho que a familiar dele está dizendo assim, então tá dando certo essas coisas. Elas desistiram da odontologia, mas parece que o empreendedor está dando certo. E também a gente tem vários clientes da Cacau Show, né? Que são franquias, e aí a gente foi também se desenvolvendo nesse mercado. Pegou a capilaridade, né? E acho que a gente estava comentando isso antes, né? De quando vocês decidiram largar o curso de odontologia. Sim. Não, a gente vai empreender, assim, a reação familiar, né? Sim. E hoje, como é? Como foi lá no início, o que eles diziam, e hoje, vendo que vocês estão caminhando aí, estão bem, estão progredindo, mudou a visão ou ainda tem uma preocupação? Eu acredito que mudou bastante já. No começo havia uma grande resistência, né? Receio, né? Mas ainda bem que eles não, assim, meus pais e os de Andressa também não chegaram pra gente, não faça isso, você tem que acabar o curso, né? Eles não quiseram impor isso, deixaram a gente livre. Obviamente, eu acho que a maioria dos pais, né, achariam uma ideia... Era algo concreto, né? Tipo assim, sabia que a gente já estava no 6º período, né? Tinha que acabar o curso. Então foi um impacto pra eles, claro, né? E aí eles tiveram essa resistência, mas hoje tá tranquilo, ninguém fica... Inclusive os nossos amigos estão acabando esse ano, né? Da faculdade. Tá no último semestre. E aí eu no meu aniversário tava lá com meus amigos, minha família, aí Jocélio, meu amigo, falou, que a gente tá acabando esse ano, aí mãe, viu, já tá acabando. Aí eu, graças a Deus, mãe, também tô bem. Às vezes ainda acho que fica pensando, né? Mas como foi dando certo, aí ficou tranquilo. Eu fico pensando, na idade de vocês, justamente esse processo, ter terminado o curso técnico, a graduação tecnológica aqui e tinha feito um estágio no IDEMA. Então, no IDEMA, eu consegui um bom network e fazia algumas consultorias. Então, como eu falei no início, o difícil era ter a gestão financeira durante esse período. Sim. E aí a grande pressão, falar que pressão ou indicação era, vá passar no concurso. Vá passar no concurso. Então, enfim, e hoje o impacto de uma incubadora no processo de conhecimento de vocês, né? Então essa questão da indicação da segurança é forte, né? Eu também passo por essa pressão de vai fazer concurso. E isso da incubadora foi bem importante também nesse sentido, né? De ficar mais sólido de diversas formas e isso para a visão dos pais, né? Mostrar que está dentro da instituição, no ITNC foi bem importante também. Para fortalecer, né? A marca do IFRN, né, dá toda uma credibilidade a uma empresa que está começando, muitas vezes não tem uma marca conhecida, né, não tem aquela credibilidade necessária. Então, estar vinculado a grandes marcas faz com que você dê mais essa credibilidade, profissionalismo que precisa nesse início. Né? Ganha esse peso, né? Passa essa segurança para o cliente. Com certeza. Claudine, a gente está, daqui a pouco, estamos nos encaminhando para o fim já, infelizmente. E aí eu queria que você falasse um pouco assim da estrutura da incubadora, para quem está pensando aí em empreender e realmente precisa, tanto não é só a estrutura física, mas de todo esse suporte, né? Então, se você puder compartilhar um pouco. A nossa estrutura aqui ela é muito boa, né? São 14 salas, né? Tem até 13, a gente fez uma reforma recente, conseguiu mais uma, né? Então, a gente tem 14 salas, né? Para receber empresas, temos sala de capacitação, temos Senato Maker aqui também, que vai dar apoio para as empresas, temos sala de treinamento, então todo um suporte aí, sala de reunião, para que as empresas possam... Nosso Colab. O Colab. Para que as empresas aí possam ter um ambiente bom, propício, né, a se desenvolver.
E o ambiente é todo de vidro, para que a gente possa haver essa interação, né? Possa haver esse ambiente mais acolhedor. E fora essa estrutura física, temos todos aí a capacitação, consultoria voltada para esses eixos aí de mercado, capital, financeiro e tecnologia, para dar suporte a essas empresas. Então, ambiente também de troca, de network, né? Importante, por exemplo, que as meninas tenham contato com outras empresas de outros segmentos, porque eles vão trocando informações. Afinal, está todo mundo aí no mesmo barco empreendendo, certo? A incubadora como agente aí de suporte e de apoio. Não responsável pelo sucesso nem pelo fracasso de nenhuma empresa. Isso é um papel que tem que ficar muito claro desde o início, certo? A incubadora é um processo, é um ambiente de apoio e não de tomada de decisão e nada. As meninas tomam as decisões dela, a gente aponta aí algumas dificuldades, alguns caminhos, mas a decisão é delas, né? Então é importante que a empresa também que venha, que procure incubadora, ela tenha esse esclarecimento, né? Ela sabe exatamente o que esperar de uma incubadora. Só falar, vou dar Eu acho que tem um aspecto que vai além da estrutura física, que é o know-how, né? Hoje, como eu falei, o divisor d'água da chegada de Claudine e depois das implementações dos processos do CERN, né? Claudine, hoje mais de 40 processos implementados, né? Que tem que gerar evidência, tem que gerir essas informações, profissionaliza. Mas tem outros fatores, né? Eu acho que temos aqui o know-how que veio com esse processo, essa maturidade, e temos o networking, né? Então, uma incubadora com cases, né? É a dica que eu dou para todo mundo. Está procurando incubadora? Veja se ela tem cases. Por que o case? Qual a necessidade do case? O bom sucesso, aquele cara que passa por aqui, se gradua, ele vai ser eternamente um mentor de uma outra empresa, né? Ele vai inspirar, mas ele vai também orientar. Por obrigação contratual, não. É algo natural. Ele passou por um processo tão gratificante, tão impactante, que é uma obrigação. Quero contribuir também. Eu fui ajudado, eu vou fazer minha parte também. Estão sempre muito disponíveis para esse tipo de papel. E essa sinergia eu acho muito fantástica, né? Um mês atrás fizemos um evento social, né? um happy hour, né? Então tinha lá empresas em graduação e vinham empresas graduadas aqui, massa. Olha só a energia, né? Que está se criando, um conversando com o outro, em um momento de descontração, né? Então esse network, esses cases, eu acho que também é algo que brilha muito essa incubadora, né? Que justifica ser a pioneira do Estado, dentro de números fantásticos também, né? De taxa de sobrevivência, né? De casos de sucesso. Isso é muito massa, né? É inspiração e também com quem vocês podem compartilhar as mesmas dúvidas, inseguranças e tal. Com certeza. Isso é bem legal. Não, eu ia só falar que tem um podcast também que a gente aqui, nós estamos dentro da incubadora da ITNC, né? Esse é um espaço da ITNC e aí a gente também tem essa parceria aqui, então sempre que precisarem a gente está por aqui. Mais alguma coisa? Alguém quer deixar? Eu queria só falar uma coisa. Vocês aproveitem um momento para divulgar a Vapo e Claudine, onde buscar mais informações sobre a ITNC? A ITNC tem um site, né? Temos o Instagram, LinkedIn, então são lugares que as pessoas podem procurar. E como o Hanson falou, procure os cases, né? É sempre inspirador para que a gente possa aí pensar em possibilidades de empreender, não só concurso, não só outras formas. A gente também tem que pensar no empreendedorismo como uma possibilidade. E hoje em dia é essencial que você tenha esse pensamento, né? Mesmo que você não vá empreender amanhã, mas você já tem que ter essas competências necessárias no empreendedorismo, que aí serve para o mercado de trabalho como um todo. Aí vê o caso de vocês, né? Já com alto impacto, gerando empregos, né? Teria uma terceira pessoa para estar aqui, a Gabi, né? Que é fantástica, né? Muito dinâmica, e já com 2, 3 estagiários, né? 2 estagiários e outros 2 funcionários, né, Gabi? Pois é, então isso aí já vai criando raiz, vai E alguns impactando. Estagiários até do próprio FRN, entendeu? Então os contratos, né? E existe essa troca aí, que é bem interessante. Bem interessante. Isso. E falando, né, sobre a Vapo, a gente atende empresas de diversos segmentos, como a gente falou. Então, se você, quem estiver nos assistindo e tiver uma empresa, quiser melhorar a atuação no digital, a gente está à disposição para atendê-los, tá? Nós desenvolvemos diversos serviços, desde criação de site, criação de anúncios online, gestão de redes sociais. Então, assim, tudo que a empresa normalmente precisa no digital a gente consegue oferecer, independente do segmento, da localização também. Quem passa pelo processo de incubação aqui,
também tem acesso a toda a estrutura do campus, né, como um todo. Então, por exemplo, da prática de esporte aos laboratórios. Né? Claudine falou aqui do laboratório de prototipagem, será já faremos um próximo podcast sobre ele. Né? Vai ser algo bastante impactante. Né? Eu acho que, sobretudo, é uma política pública muito exitosa. Né? Você apostar aqui no nosso papel, né, Claudine, difundir a cultura empreendedora localmente, né, fazer os nossos pupilos idear, prototipar, chegar a um produto, estar aqui incubando, isso é muito impactante na formação dos alunos e, sobretudo, quem está de fora, né, empresas que vêm aqui, observam o processo de incubação, vocês foram inspiradas por uma outra empresa, muitas são, né, Claudine, reforço muito, olhem os cases, né, e aí saibam que serão sempre mentores. Né, e isso é muito gratificante. E nessa política pública, vale destacar, por exemplo, estamos aqui numa área central de Natal, né, em frente a um dos maiores shoppings, enfim, com estacionamento. Né. No processo de incubação, basicamente, de fato, existe uma taxa, mas que se paga pelo conhecimento, né, por toda a estrutura, não paga, por exemplo, os nossos custos energéticos, enfim, mas eu acho que essa outra contrapartida da instituição, né, de difundir a cultura empreendedora e de incubar esses empreendedores. Né. E para viabilizar isso, há um compromisso do campus, né, um aporte financeiro, há um compromisso da própria Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, do nosso reitor, né, professor Arnaldo. Então, são duas pessoas extremamente comprometidas com o processo de incubação, o professor Jonas, diretor aqui do campus, o professor Arnaldo, eu acho que Arnaldo fez parte dessa transformação aqui. Enfim, se tem essa sinergia entre vamos dizer assim, esse macro níveis da instituição, mas sobretudo para fomentar a cultura empreendedora. Né? Então, esse é um compromisso, de fato, da ADPEC e é uma política pública muito exitosa da nossa instituição. Né? Um excelente case. Só para dizer que é lindo aqui, viu? Quem não conhece pode passar para conhecer. Então, gente, a gente está chegando ao fim. Eu só tenho a agradecer aqui a participação de vocês para a gente estar debatendo esse tema tão atual que é o empreendedorismo. Então, recebi Claudine Castilho, gestora da Incubadora Tecnológica do Campus Natal Central, Anderson Pimenta, diretor de Pesquisa e Inovação, Ana Clara Simões e Andressa Borges, da VAPO. Pesquisem aí a VAPO. Marketing digital para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais um tema aqui no FUNCERN Cash, dentro do segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa. Até já!